Deixa eu ver aqui. Estamos ao vivo, ao vivaças, aqui pelo canal, pelo nosso canal aqui no YouTube. Estamos ao vivo, ao vivaças, aqui pelo canal. Pronto, tá repetindo aqui, tá dando um retorno, mas tá tudo ok, vou fechar aqui. Boa noite a todos e todas e todes. Estamos mais uma vez aqui pelo programa Diálogos Afrotrabalhistas, ao vivo pelo nosso canal no YouTube. Então, quero desejar boas-vindas. É a primeira vez que a gente faz a live aqui pelo YouTube. E hoje nós temos uma convidada muito mais que especial, que é a Neudes Carvalho. Mas antes de eu apresentar a nossa convidada, eu quero falar sobre o Diálogos Afrotrabalhistas, que é esse programa de iniciativa do Movimento Negro do PDT de Salvador, que tem a intenção de trazer raça para o centro do trabalhismo, né? Discutir raça, trazer raça para o centro do trabalhismo, que é a nossa filosofia enquanto pedetistas. Quero agradecer, primeiramente, a Neudes por ter aceitado esse convite. Quero agradecer a todos e todas que estão aqui com a gente, ao vivo nessa live. Eu sou Laís Neres, estou como presidenta do Movimento Negro do PDT de Salvador. E agora eu passo a palavra para a Jaime, que também vai mediar essa live conosco, para ela se apresentar, e depois a nossa convidada. Boa noite a todos, todas, todes. Antes de me apresentar, Neide, meu amor, muito... Tá me ouvindo? Tá ouvindo direitinho? Neide, muito obrigada. Eu quero agradecer imensamente a você a oportunidade de compartilhar o conhecimento dos nossos, porque falar de trabalhismo é falar da história do nosso partido e é falar de nós. Então, eu sou Jaime Paixão, estou vice-presidenta do Movimento Negro, junto com a minha presidente maravilhosa, a mulher dos desafios, é assim que eu a chamo. E é muito importante momentos como esse, em pleno dezembro, né, de reflexões sobre nós, sobre as nossas, sobre os nossos, dentro de uma sociedade que, na conjuntura atual, de um desgoverno, a gente precisa sobreviver. Então, vamos compartilhar as informações necessárias e encaminhar, né, novidades para 2022. Precisamos viver. É isso. E lembrando que os Diálogos Afrotrabalhistas, ele pretende ser um programa contínuo, né? Ele nasceu no Novembro Negro, mas ele pretende ser um programa, como a gente tem, né, outros programas voltados para o nosso partido, como o Café com Lupe, como as quartas trabalhistas, né, que é puxado pelo movimento da Darcy Ribeiro. Então, o Diálogos Afrotrabalhistas vem nesse somatório. E Neudes, que é do Movimento Negro do PDT de São Paulo, vai tratar com a gente sobre trabalho, né, e direito trabalhista. E agora eu franquio a palavra para você, Neudes, se apresentar, dizer quem é Neudes Carvalho, né, e em seguida você já pode fazer sua exposição do que você preparou especialmente aí para a gente. Fica à vontade, seja muito bem-vinda. Receba todas as energias e o axé daqui de Salvador aí para você. Axé, minhas irmãs, axé a todas, a todos, a todos. Muito boa noite. Que honra, Laís, que satisfação, Jaime, estar aqui com vocês, ser convidada. Eu admiro tanto a luta dessa turma da minha terra também, porque eu sou baiana, lá de Irecê, lá do interior, tenho muito orgulho disso. Pessoal, eu sou a Neudes Carvalho, eu sou mãe da Isha, eu estou vice-presidenta do Diretório Municipal do PDT na capital de São Paulo, eu estou presidenta estadual do Núcleo Afro, do Movimento Negro do PDT no estado de São Paulo,
Eu sou oriunda da militância do movimento de moradia no estado de São Paulo pelo MTST. Eu também componho, né, sou uma das fundadoras dos coletivos Somos Múltiplas, aqui na periferia da Zona Sul, na capital de São Paulo. Eu sou gestora de equipe de call center há 10 anos. E eu também sou estudante e amante de sociologia do trabalho, para além de militante de uma vida inteira, né, pelas bandeiras de raça, de classe e de gênero nesse nosso Brasilzão. Eu sou só um pouquinho disso aí. Muito obrigada. Uma honra estar aqui com vocês, gente. Lais, muito obrigada mais uma vez. É uma honra poder estar aqui e trazer um pouquinho para vocês do que eu acredito que é também central e estruturante no nosso país, que é a questão do trabalho. Eu sou pesquisadora sobre o futuro do trabalho, e nosso bate-papo hoje é um pouquinho sobre isso, sobre como esse marcador social atravessa diretamente todos os corpos brasileiros, mas, sobretudo, os corpos pretos e os corpos femininos. Um salve a toda a classe trabalhadora brasileira. Eu devolvo para ti a fala, Laís. Pronto, Neudes. Já tem até mensagens aqui, viu? Nivaldo está aqui com a gente, a Aristides está aqui com a gente, a Kátia Regina está aqui com a gente. E me conta um pouco, você falou, você traz num... Deixa eu só baixar aqui seu currículo rapidinho. Aqui. Peraí. Deixa eu pegar aqui rapidinho, que você é coordenadora do programa, do Movimento Sem Teto, né? Movimento de Moradia, isso é MTST. Você sabe que, inclusive, Laís, eu gosto muito de falar sobre isso, sim, porque o Movimento de Moradia, nas últimas décadas, ele ficou muito centrado por questões partidárias, políticas de um determinado partido. Isso não interessa. A luta por moradia é uma luta legítima da classe trabalhadora brasileira, né? Eu tenho muita honra de ser cria desse movimento, antes mesmo de ser do movimento negro organizado no Brasil. Então, eu moro em uma política pública que a minha mãe, as mulheres da minha família ajudou a construir em Brasília, e eu sou moradora da Coab aqui na Zona Norte de São Paulo. Então, nós ajudamos a construir o teto onde nós moramos, né? O movimento de moradia também é uma política pública voltada para mulheres, principalmente as mulheres negras, né, as mães solteiras, a população historicamente em situações vulneráveis. Então, eu coordeno esse núcleo já há algum tempo, na capital de São Paulo, pelo MTST, e pelo menos há 7 anos eu coordeno diretamente esse núcleo. Hoje eu atuo um pouco menos na questão de coordenação. Hoje eu recebo mais a questão dos moradores que já têm a sua moradia e têm problemas, por exemplo, com a questão de água, com a questão de saneamento básico. O que a gente precisa entender, Laís e Jaime, que poucas pessoas falam, é que a gente consegue o local para morar, mas a gente fica excluído de saneamento básico, de transporte, né? Como é que está sendo a construção desse assentamento? Então, tudo isso são questões, são pontos que a gente precisa tratar mesmo depois de ter sido contemplado. Então, hoje a minha frente de trabalho, junto ao movimento de moradia, é muito voltado para esses detalhes, pós a pessoa já ter conseguido o seu teto para morar. Então, é basicamente isso. Há 7 anos eu atuo diretamente na coordenação. A gente já mora nessa política pública, eu e toda a minha família, meus primos por parte de mãe, alguns primos por parte de pai, também originários todos nós somos de origem do interior baiano, então nós chegamos em São Paulo sem um lugar para morar. Então, a política de moradia, no movimento de moradia, é um movimento que precisa ser muito respeitado, ele tem uma dinâmica muito diferente do movimento negro, a maioria são mulheres acima dos 35 anos, que estão lutando em assentamentos, em ocupações para conseguir colocar seus filhos dentro de uma casa para morar. Isso é histórico, inclusive a luta por moradia também é uma luta trabalhista de Leonel Brizola, mas vamos falar sobre isso depois. Excelente, Neudes, excelente. Uma coisa que me chamou muita atenção quando eu estava olhando o seu perfil, né, quando eu te conheci, foi sobre essa questão das ciências do trabalho,
que é uma questão que é pouco difundida, é pouco estudada. Eu sou das ciências sociais, né? Eu sou socióloga, sou professora de sociologia, e, assim, pouquíssimas pessoas aqui na Universidade Federal da Bahia, bem como a UNEB, se propõem a esse estudo, né? Eu, pelo menos, eu não conheço. Então, eu queria que você falasse um pouco, né, sobre o que vinha a ser essas ciências do trabalho, né? Como é esse campo de atuação e pesquisa, o que é que você tem feito nesse sentido, e aí você já pode falar sobre trabalho no Brasil e direito do trabalho, já pode fazer essa interseção aí. Legal. Eu já pesquisava o futuro do trabalho porque eu sou de call center, né? Eu fui contact, eu fui atento, né? Então eu entendi quando eu alcancei outras posições de trabalho nas centrais de call center terceirizadas, que nós, para além de sermos negros, mulheres, população LGBTQIA+, justamente esses marcadores sociais dentro dessas centrais de call center marcam exatamente essas relações de trabalho, né? Que aí a gente vê nas últimas décadas se expandir para a questão da uberização e toda a questão da precarização que acontece em diversas frentes, em diversos setores no mercado de trabalho, na questão do trabalho no nosso país. Eu sou estudante pela Escola de IESE, a primeira escola brasileira, existe há 45 anos, é um instituto de IESE, começa com o Instituto de IESE, conhecido no Brasil inteiro. E a escola de IESE, ela é criada por e para trabalhadores a partir do olhar sindical. Lá atrás, antes do sindicalismo ter sido tomado por uma questão partidária, a gente costuma usar muito a frase chão de fábrica. O peão, aquele cara que não tinha nem um cartão para bater, assinar ou colocar ali a digital, né, independente da área da frente que ele trabalhava. Então, as ciências do trabalho pela Escola de IESE, que é uma escola de sociologia muito cotada, principalmente no Sudeste, é voltado para a gente entender as questões do trabalho, as ciências do trabalho, as relações de trabalho ao longo da construção da democracia brasileira, a partir do olhar principalmente de sindicalistas. Porque o sindicato, para além da questão política que atravessa a instituição hoje, nas últimas décadas, o sindicato foi uma frente de luta, e ainda eu tenho muito respeito, que marcou a questão da redemocratização no Brasil, a questão da democracia brasileira, porque é sobre consciência de classe, é sobre a luta voltada para quem de fato constrói e faz andar a economia brasileira, que são os trabalhadores e as trabalhadoras, independente da frente, independente do segmento. Em São Paulo, que sempre foi muito forte, foi a questão dos metalúrgicos. Então, hoje a escola de IESE ela é muito pautada no grande ABC, aqui em São Paulo, né? As cidades mais de interior, onde esses trabalhadores de metalúrgico, do setor químico, do setor cultural, entende que a CLT sempre foi muito importante. Viva o nosso querido Getúlio Vargas. Mas a CLT, minhas companheiras, também é uma construção burguesa. Assim como a nossa Constituição. Assim como todas as construções e instituições brasileiras. Então, quando a gente pensa numa escola de sociologia voltada para e pela visão do trabalhador, é para entender que a CLT é um direito, foi um direito fundamental, mas ainda sofreu ataques burgueses e ainda também tem relações de opressão para com a classe trabalhadora. Né? As ciências do trabalho hoje, via escola de IESE, tenta expandir a questão de que é de fundamental importância nós continuarmos o enfrentamento pelas leis de trabalho, pelo Ministério de Trabalho, que foi instituído aí, principalmente por conta desse desgoverno, mas entender que trabalhador, qualquer organização de trabalhador, seja ele seletista ou não, precisa ser respeitada para a partir de quem mexe no maquinário, para a partir de quem limpa o chão, de quem limpa a latrina, não só de quem está sentado numa mesa de frente para o ar-condicionado. A ciência do trabalho visa estudar principalmente as relações que transversam a questão de classe, de raça, a questão de todos esses marcadores sociais que oprimem, né, que infelizmente não conseguem dar conta de oferecer um sistema mais acolhedor para quem faz
essa nação brasileira caminhar, que são os trabalhadores e as trabalhadoras. É visar oferecer outras opções de olhar de que tudo que nós produzimos, se tudo nós produzimos, então por que nem metade chega até nós? É um pouco disso. Perfeito, Neudes. Agora eu franqueo a palavra a Jaime para ela fazer a sua intervenção. Vou começar com a base onde você vem nos demonstrando a estrutura dos nossos na base trabalhista e a ausência com esse trabalho. Fazendo um recorte também a essa história nordestina dentro de São Paulo. Como seria São Paulo sem nós? O Nordeste. E aí eu queria que você falasse dessa transição para o Nordeste e a sobrevivência no olhar do trabalhismo, falasse sobre o capitalismo selvagem, sobre o desemprego e também sobre o empreendedorismo negro, sem essa romantização do comércio do zero, que vai dar tudo certo. E ainda linkasse aí a essa ausência de urbanização e a educação e voltasse novamente para o trabalho. Bora! Vai me lembrando os temas. Vamos começar pelo Nordeste. Vamos lá, Jaime, você sabe que toda a minha família, tanto materna quanto paterna, é oriunda do interior do Nordeste, né? E a gente sabe que o conglomerado da classe trabalhadora, o conglomerado que construiu o Brasil, é oriunda de Norte e Nordeste. Assim como eu acredito piamente, eu sei que vai ter gente para questionar depois, que a nossa civilização mundial começa em África, né? Então, o Nordeste ele tem essa história, esse início direto com o enriquecimento do Sudeste. Essa história de migração, não só da minha família, mas como a família de vários outros dos nossos, que saem de suas origens do Nordeste ou do Norte também, para tentar vida, né, em cidades como Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais, ou para o Sul, migram para o Sul também, diz muito sobre a construção do nosso país, diz muito sobre a construção histórica exploratória pelo capital do nosso país. Eu não posso deixar de pincelar ainda sobre todos esses temas, Jaime, que a construção do trabalho no Brasil perpassa sobre opressão e desrespeito desde 1500, quando fomos invadidos pelos europeus, né? Então, a gente passou por leis como a lei dos sexagenários, a lei do ventre livre, a lei da vadiagem, que eram leis que não serviam para proteger não só os corpos pretos, mas os corpos não pretos também que constituam a classe trabalhadora, né? Foram leis que, ao invés de ter um olhar um pouco mais humanizado, eram leis que deixou muito escurecido lá desde o início que nós tínhamos que trabalhar para juntar riqueza pedida, né, pelo capitalismo para um sistema brancocêntrico, eurocêntrico, e não para que a gente tivesse a nossa liberdade econômica, uma qualidade de vida, de fato, em nossas terras originárias, né? Em nossas terras em que nós nascemos, em que nós enterramos os nossos umbigos. Então, essa migração da minha família, né, do Nordeste, do extremo Nordeste para o Sudeste, é a história de mais da metade, né, da população nordestina que migra para tentar uma vida obrigada, para tentar uma vida mais decente, para ter o que comer, onde morar, por conta da miséria que é pré-estabelecida para as regiões Norte e Nordeste, sobretudo pelo capitalismo selvagem, né? E aí, ao mesmo tempo, a gente consegue a sobrevivência, mas enriquece uma região que historicamente detém, né, os meios de produção e não devolve para a maioria populacional que de fato é nosso, por direito. Passa muito, Jaime, pela questão territorial, não tem como a gente falar em questões de raça, classe, gênero, em desconstruções, em justiça social, sem pincelar a questão geográfica, o quanto quando a gente pensa em políticas públicas, quando a gente pensa no marcador social brasileiro, como isso atravessa diretamente as periferias, os territórios, que é quem faz o centro da cidade andar. Então, a gente pode tirar, por exemplo, Jaime, de exemplo, né, a primeira pessoa a morrer por Covid-19 no país foi uma mulher negra, uma mulher preta e periférica. Porque as periferias no Brasil não pararam de trabalhar.
que é basicamente o que o Norte e o Nordeste faz desde 1500. A gente produz e a gente continua produzindo, mas o retorno de fato, por exemplo, não só pelo pagamento de impostos, mas no retorno em educação, no retorno a uma aposentadoria doente, no retorno a trabalho digno, no retorno à cultura, não chega, porque o capitalismo selvagem, o sistema com o qual a nossa sociedade foi fundada, é um sistema em que, de fato, os meios de produção estão na mão ínfima da população, bem minoria mesmo, e nós, os demais, continuamos nesse enxugar gelo. Né? Esse sistema marcador do trabalho, que é muito voltado, que é muito envolto ao capital selvagem, Jaime, é muito doloroso a gente não esmiuçar, de fato, essa questão econômica, socioeconômica do nosso país, né? Porque, de novo, a gente não pode deixar de pensar que nós somos a maioria, trabalhamos para uma minoria. Hoje a gente precisa enfrentar essa questão do empreendedorismo, precisa tomar muito cuidado com isso quando eu falo sobre isso, Jaime, porque o empreendedorismo é uma coisa, o empreendedorismo social é outra coisa, o afroempreendedorismo é uma vertente que precisa ter um olhar muito cuidadoso, porque os tentáculos do capitalismo não saem da gente, não sai de cima dos nossos corpos, dos nossos negócios, para que a gente tenha, de fato, uma liberdade econômica para ter qualidade de vida, por exemplo. Né? Então, a questão do afroempreendedorismo é de fundamental importância para a gente pincelar na questão econômica, já que os nossos lares, 46% dos lares brasileiros hoje, é dirigido por mulheres e mulheres pretas, que em sua maioria tem o seu negócio local, ou muitas vezes é empregada doméstica, mas que perpassa diretamente por essa questão dos territórios. O afroempreendedorismo, Jaime, pelo menos na região sudeste aqui em São Paulo, que é onde eu pesquiso muito, detém, só na capital de São Paulo, pelo menos 47% dos empreendedores que têm uma MEI, uma pequena e média empresa, ele se autodeclarou pardo ou preto. Só que esse mesmo trabalhador, que também é considerado trabalhador, ele é o empreendedor que mais tem problema para conseguir linha de crédito, que mais tem problema para conseguir manter durante os 3 primeiros anos, né? A economia ditou que os 3 primeiros anos são cruciais para a gente conseguir manter uma empresa de médio porte, é o que mais tem dificuldade em se manter nesse meio. E é o afroempreendedor que faz girar, que estrutura uma economia monstruosa no Brasil, muito grande, mas que não tem um fundo decente que o assegure, que não tem uma política estrutural pública para que, de fato, assegure que esse homem, que essa mulher, que quer empreender algo seu, geralmente para retornar para o seu território, tem um pouco mais de facilidade, um pouco mais de segurança para enfrentar esse mercado, que é muito desigual também. Que a gente vem sobre uma narrativa de empreendedorismo fácil pelo capital, e não é fácil. Né? A gente precisa tomar muito cuidado que a questão do empreendedorismo, ela é vendida como numa romantização, né? Como se for, e não é. Se você não tem capital de giro, você não é empreendedor. Você é um empregado de si mesmo e muitas vezes está até explorando o irmãozinho do lado, porque você tem R$5 a mais na sua 5 mil reais a mais na sua poupança. Mas 5 mil reais a mais não paga todos os impostos que precisam serem pagos. Então, quando a gente passa na questão territorial, geográfica, é de fundamental importância pensar na questão do trabalho. Quando a gente pensa nesse capitalismo selvagem e no marcador estrutural social que é o trabalho, são coisas totalmente interligadas que precisam do olhar do poder público, porque a periferia, os territórios, já são empreendedores de si mesmos há 521 anos, sem olhar do poder público. Só que a gente entendeu que não necessariamente a gente precisa voltar tudo para a população não preta. A gente pode, inclusive, pensar em girar para os nossos, dentro dos nossos territórios. Esse, inclusive, é um ponto de pesquisa do nosso núcleo, que precisa ter um enfrentamento ainda mais, um enfrentamento muito árduo, nesse sentido de que o afroempreendedor gira mais da metade das riquezas do Brasil. Não só porque é empreendedor, mas porque corpos pretos compõem a maior massa da classe, a maior parte, que é o total da massa da classe trabalhadora brasileira, Jaime. Eu vou deixar você me interpelar aí com mais algum ponto que eu tenha esquecido.
E aí eu concluí falando sobre essa questão da urbanização, quando você fala sobre os 46% da mulher, né? E aí essa ausência de urbanização. Se eu sou quem trabalho mais, eu, além de não ter moradia, ou morar mal, comer mal, e brigar diariamente por uma sobrevivência com base nesse capitalismo selvagem que você acabou de destrinchar. Então, a questão da urbanização, eu acho que a gente poderia falar um pouco, já que você trabalha com isso. Jaime. Perfeito. A nossa pirâmide social brasileira é composta, né, pelos homens brancos, pelas mulheres brancas, pelos homens pretos e só depois a mulher preta. Né? Eu sei que a gente precisa sempre interseccionar as pautas, mas como corpo preto feminino e como mãe de um corpo preto feminino, eu não posso deixar de ressaltar que nós compomos o maior grupo demográfico desse país. E nós ocupamos, quanto nação, um dos maiores, né, um dos números, nós encabeçamos, né, um dos números mais altos de corrupção. Agora, veja bem, meninas, Lais e Jaime, no Brasil, em qualquer outro lugar do mundo, o corpo que mais sofre pela corrupção das instituições é o corpo que compõe, que está lá na base da pirâmide, ou seja, as mulheres pretas. Quando a gente pensa em urbanização, a gente está falando principalmente de políticas públicas que até existiram ou ainda existem, mas elas não alcançam a nossa população como deveriam. Eu vou dar um exemplo muito prático disso, que é a questão do movimento de moradia, a questão da minha casa, minha vida, que eu sou contemplada junto com a minha família. Então, a questão da minha casa, minha vida é uma política criada para mulheres, sobretudo mulheres solteiras, e essa política, dentro de si, quando passa pela Caixa Econômica, pelo toda a burocratização lá em Brasília, essa política ela chega primeiro para mulheres não pretas. E nós sabemos, minhas irmãs, que mesmo dentro da classe trabalhadora, as mulheres de pele clara, que não são denominadas pardas ou pretas, elas têm uma maior passabilidade, elas têm um pouco mais de oportunidades do que uma mulher preta. Então, a gente está falando que mesmo com política pública efetiva, essa política ela não atinge a mulher preta na primeira camada. Para variar, como qualquer outra questão no sistema brasileiro, a mulher preta está sempre por último. Então, quando a gente pensa em urbanização, a gente pensa na possibilidade de por que essa mulher preta precisa sair do extremo da zona norte da capital de São Paulo ou do extremo da zona sul e andar 2 horas e meia para chegar, colocar o uniformezinho e lavar o banheiro da patroa branca. Isso é sobre urbanização também, porque a periferia deveria ser o centro. Isso consta com aparelhos públicos acessíveis, isso consta com a questão da mobilidade, a questão do transporte público e a questão da localidade, o quanto as periferias são muito apartadas dos centros econômicos, dos grandes centros, e como o racismo ambiental que atravessa as políticas de urbanização, não deixa que essa trabalhadora e esse trabalhador tenham qualidade de vida, mesmo com um salário um pouco mais decente. Perfeito. Pode falar, minha presidente. Eu só quero ler os comentários aqui, né? Nivaldo está aqui dando boa noite, mulheres negras, salve o movimento Axé. Aristides deu boa noite, Kátia deu boa noite. Nivaldo disse que a gente é ímpar, Jaime. Nivaldo é o presidente do movimento Axé aqui, viu, Jaime? Ouviu, Deus? Alcileia está desejando boa noite, professora Valterlícia está boa noite, deseja boa noite também. Aristides falou aqui, pede para as pessoas se inscreverem no canal. Gente, se inscrevam no canal, vocês que estão assistindo a gente aqui ao vivo, ou que vai assistir depois, né? Que dê uma guardada aí no link para ver essa live depois, né? Essa live de grande aprendizado aqui com a nossa querida Neudes Carvalho. Se inscrevam no canal, né? Porque a gente vê tantos canais aí no YouTube, porque às vezes a gente fala assim, porque os algoritmos são racistas. Sim, os algoritmos são racistas. Mas você gera engajamento para o trabalho preto?
Fica aí o questionamento, né? Perfeito. A gente sabe que os algoritmos são racistas, mas nós estamos fortalecendo esse nós por nós, né? A gente está seguindo Páginas Pretas, compartilhando, curtindo, se inscrevendo. Então, é importante até para que essa live ela chegue até mais pessoas, né? A professora Valtelícia disse aqui, os trabalhadores precisam se unir, direitos estão sendo subtraídos. E ela diz também, os arranha-céus construídos têm a mão dos nordestinos. Fugimos em busca de uma vida mais digna. Preta Produção desejou aqui boa noite. Isto é Bahia. Desejou saudações pedetistas. Essas mulheres me representam. Muito obrigada. Isto é, Fábio César acabou de entrar aqui. Boa noite. O tema abordado está na ordem do dia. Parabéns pela iniciativa. Muito obrigada, Fábio César. E vocês, você, Neudes, e Jaime, né, trouxeram esse debate desse processo, né, de urbanização. E Fábio deixou aqui deixou um salve para você, viu, Jaime? Deixa um salve especial para essa mulher preta que revolucionou no cenário da conscientização. Muito bom. E vocês falaram, e agora a gente vive um novo processo, né, no mundo do trabalho, que é um... Lai? Acho que a Laís caiu. Você me ouve, Jaime? Enquanto eu escuto, você me escuta? Enquanto ela Te ouço retorna, bem. a gente precisa falar sobre a reforma trabalhista. Eu acho que é um tema que a gente precisa deixar um gosto para um próximo bate-papo. Enquanto você está voltando, ela vai falar sobre um pouco sobre a reforma trabalhista, que eu acho que é um tema nosso, né? Conhecimento é poder, e se o conhecimento é poder, queremos ele. Pronto. Eu passei a mão assim, aí pegou em alguma coisa aqui e eu caí, mas já voltei. Já voltamos. Caímos e voltamos. Vocês caíram também ou foi só eu? Não, ficamos. Ah, certo. Pronto. Eu quero mandar um salve para todos que estão aí interagindo com a gente. É uma honra estar aqui com vocês. E muito obrigada mais uma vez. Jaime, você sabe, acabou de entrar aqui. Beijo, Antônio Neto, de Rondônia, representando aí toda a Rondônia. Beijo, Neto. Beijo. A questão da reforma trabalhista, a gente participou, né, no final de 2016, 2017, desde quando vem a ideia da reforma, logo após o golpe de 2016. A gente veio, Jaime, nessa entoada, nessa levada de questionar ir para a rua. A gente participou de muitas manifestações de rua aqui que tiveram, principalmente as locais, porque a gente já entendia, né, que a academia já vinha trazendo para a gente desde sempre, mas principalmente pensando na questão que o marcador social, o quanto o marcador social trabalho já ficaria ainda mais ralo, ainda mais debilitado por conta dessa reforma que atacou os funcionários públicos, atacou aquele outro, gente, atacou muita coisa, atacou tudo, mas atacou sobretudo o trabalhador e a trabalhadora brasileira. A gente está falando de uma reforma que calhou com outra reforma que dá a pincelada para a gente extinguir o Ministério do Trabalho. A gente está falando de uma pasta inteira ser violada, uma pasta que era o cerne da ideia do trabalhador se sentir gente nesse país, se sentir decente. Foi atacado totalmente quanto esses direitos que foram retirados pela reforma trabalhista e o quanto o congelamento desse orçamento, porque quando a gente pensa em retirar da pauta isso, né, passar aquele PL naquilo, aquele parágrafo, a gente está falando também de um orçamento anterior que já estava congelado, ou seja, a pasta, as leis, o trabalho, quem tinha direito a lutar por isso, foi atacado. A gente está falando de uma reforma em que o trabalhador tem que pagar honorário de advogado, mesmo ele tendo sido atacado pela empresa.
a gente está falando de um trabalhador que ele entra com o processo, se ele conseguir entrar com esse processo, e ele tem que responder porque ele está questionando que ele foi lesado nesse processo, está sendo lesado durante anos da vida dele, e ele corre o risco de pagar pelos custos de um processo em que ele moveu porque ele foi prejudicado, porque ele estava sendo oprimido socialmente, estruturalmente. Então, não é só sobre... não é, desculpa, gente, eu sou efusiva. Não é só sobre retirada de direitos, é sobre retirada de dignidade, é sobre retirada de... esse corpo é um corpo humano, ele precisa ser respeitado em sua dignidade. É sobre vamos jogar direto no lixo, vamos enterrar essas pessoas que compõem o grande conglomerado que faz esse país andar. A gente está falando de uma parcela da sociedade que dorme e acorda hoje em dia, tendo que passar por abusos morais, abusos sexuais, porque tem medo de perder aquela vaga que nem sempre está atendendo a tudo que ele precisa, domesticamente, por exemplo. Então, quando a gente pensa em reforma trabalhista que tinha prometido lá atrás milhões de empregos, a renda disso, a renda daquilo, primeiro que é uma reforma mentirosa, que a gente já sabia que não garantiria nada. Mas, para além de não garantir, ela rouba o mínimo que já tinha. É desolador, gente. É desolador. Perfeito, Neudes, perfeito. Aí, antes de cair, né? Ainda bem, Jaime segurou a onda aí, antes de eu tentaram me derrubar, mas eu levantei. Aprendemos com os nossos planos A, B e C, você já sabe disso. Eu aprendo, o Jaime me ensina muito, viu? Gente boa se atrai, viu? Ainda bem que a gente tem a gente. Gente boa se atrai, é verdade, acho que é. E aí vocês estavam falando dessa questão, né, urbanística, e aí da urbanização, e aí me veio uma outra questão, que é esse processo de uberização da classe trabalhadora, né? O que vinha a ser esse processo de uberização da classe trabalhadora, vem muito no que Jaime fala, sobre essa questão do empreendedorismo, né, faça por você mesmo, que, aliás, é a bandeira grande, né, do neoliberalismo, né, que é Estado mínimo e o faça por você mesmo. Se você deu certo, o problema foi seu. Se você também deu errado... A meritocracia. Se você deu errado, se vire, né? Eu dei certo na vida, você pode dar certo também, não levando em consideração o racismo estrutural, o processo de escravização no Brasil que durou 400 anos, não levando em consideração a questão do patriarcado, do machismo, que impede mulheres de avançar. E aí a galera embarcou nessa onda, né? Que é esse conceito que Jaime traz muito bem do comece do zero, né? Que é bem esse discurso do meritocrático, comece do zero e tipo se acabe aí, né? Como vocês bem falaram, mas quando a população negra ela vai em busca desse empreendedorismo, porque afroempreendedorismo é uma outra parada, né? É um outro conceito, que é uma outra estrutura que não está dentro dessa estrutura brancocêntrica, né, desse sistema que está aí. Afroempreendedorismo é uma outra parada. E aí essas coisas que é general demais não vai servir para nós, né? Porque nós carregamos especificidades, né? Nós carregamos questões que são nossas da diáspora, de África, da nossa ancestralidade. Então, esse pacote pronto que quer empurrar para todo mundo, né? Inclusive, nós, como partidárias, temos essa grande responsabilidade de trazer esse debate, né, para dentro dos partidos políticos e trazer essa discussão e levar essa discussão para a sociedade de uma forma estruturada, que esses pacotes pontos não vão servir para essa mulher negra que acorda às 5 horas da manhã, que deixa o filho com a vizinha e que volta às 10 horas da noite, sobrecarregada, de já ter trabalhado na casa dos brancos, e aí ela volta para essa casa para trabalhar.
esses pacotes prontos não vão. Então, se a gente quer garantir, né, que as pessoas elas vençam na vida, que elas tenham o mínimo de dignidade, a gente tem que fazer uma análise de como está cada população dessa na sociedade, né? Então, e voltando para o processo de uberização, que vem desse Uber, né? Que todo mundo aí pegou seus carros, né? E virou esse conceito macro, né? Uberização. Virou esse conceito macro para dar conta desse faça por você mesmo, né? Desse neoliberalismo perverso de Estado mínimo, que não quer que as pessoas sejam assistidas e garantidas pelo Estado, né? Para que elas possam caminhar de forma mais justa, e com aquele lema: se você não deu certo, você que é incompetente, foi você que não estudou, foi você que não alugou um carro para ir para Uber, porque eu trabalho não sei quantas horas e tiro não sei quantos R$1.000. Inclusive, eu sou muito usuária de Uber, né, de carros de aplicativo, e todos têm esse discurso, né? Eu fico, tipo assim, um discurso, inclusive, romântico, de que o cara que não faz dinheiro na Uber é porque ele também não quer ficar 14, 15 horas trabalhando. Não quer ficar. Não, ele quer sair 8 horas para trabalhar. Eu estou aqui desde 5 horas da manhã, né? Então, é muito louco isso. E esse processo me preocupa, porque ninguém é mais trabalhador, né, Neudes? Agora nós é empreendedor, é microempresário, É um perigo. é blogueiro, é um monte de coisa, influência digital. Então, esse conceito do trabalhador, classe trabalhadora, movimento sindical, movimento de trabalhadores, está perdido, porque você vai com esse debate, né? E quando a gente pensou em você para essa live, a gente pensou muito nisso, tipo, a gente está meio perdido, né? Porque a gente pensa, não, vamos chamar os trabalhadores. Que trabalhadores? De que trabalhadores nós estamos falando? Quem se considera trabalhador no Brasil hoje? Quem se considera trabalhador hoje em dia, né? E aí você falou uma coisa ótima, que, por exemplo, às vezes o cara está até mais explorado do que até se ele tivesse numa concepção se elitista, com seus direitos garantidos, seus direitos trabalhistas garantidos, e essa questão que você falou dele estar explorando outras pessoas, não ter capital de giro, né? E aí ele está trabalhando para si mesmo, mas explorando a ele mesmo, enfim, essa loucura. E aí a gente tem que dar esses passos, né? Aí eu queria, Neudes, que você trouxesse um pouco do que vai ser da classe trabalhadora daqui para frente. Eu sei que é uma pergunta muito complicada, né? Vamos tentar sintetizar, porque resumindo tudo que tu falou agora e Jaime falou lá na fala anterior, mas é o seguinte, o Estado democrático de direito, né? A lei trabalhista, né? As leis do trabalho que deveriam reger as leis do trabalho, que deveriam proteger o marcador social trabalho, que é o marcador social estrutural, nunca deram conta de garantir uma vida digna, plena. A minha fala é sobre isso. Né? Existem bibliografias, existem pesquisas que comprovam que um trabalhador seletista, ele tem, em média, até 55% mais qualidade de vida que uma pessoa autônoma. Ok, eu não vou discutir isso, porque eu não vou demonizar um direito primordial que foi a CLT, mas não se pode romantizar o fato de que a CLT também tem os seus escorregos, tem as suas opressões, que é baseada no olhar burguês, no olhar brancocêntrico de que quem detém o meio de produção é quem manda, e quem trabalha que nem um escravo, porque o nosso sistema é escravocrata, sim, recebe só um pouco, só uma parcela de forma indigna. Então, a crítica é sobre isso, não é atacar direitos, não é atacar a CLT. O Estado democrático de direito falha em não passar a mensagem social clara, historicamente, de que políticas públicas e um debate aberto e claro, ou escurecido com a classe trabalhadora, pode melhorar as leis que foram conseguidas lá atrás para ajudar, para proteger um pouco mais os trabalhadores. O que acontece é que, sob o sistema capitalista ferrenho que a gente vive há muitos anos, há muitas décadas,
Vendeu-se muito bem a história do ser dono do seu tempo, trabalhar para si mesmo. E aí a gente tem um sistema global que trabalha algoritmo, da mesma forma que quem detém meio de produção via CLT, quem detém algoritmo determina quantas chamadas você vai receber na sua moto ou no seu carro e quanto você vai receber por isso. Acontece que os 30 minutos, os 40 minutos que você fica para receber uma chamada, para fazer uma entrega ou para fazer uma corrida via aplicativo de táxi, não são pagas. E esse tempo ele está correndo, esse tempo ele não tem segurança, ele não tem qualidade de vida, ele não tem garantia nenhuma. É uma escravidão digital, porque com tablet, com notebook ou com celular, o cara que detém o iFood, que detém a Apple, ele pode escravizar qualquer um em qualquer lugar do mundo. Então, o algoritmo que determina a qualidade das corridas, o que você vai receber no dia a dia, é o cara que determina que esse tempo em aberto, você não tem proteção e não tem nenhum valor monetário. Quando a gente pensa em precarização da vida, é de fundamental importância, meu povo, pensar que não é em precarização do trabalho, não é só precarizar trabalho, é precarizar vida, porque é sobre cidadania. Quem é trabalhador no Brasil, quem se considera trabalhador no Brasil e quem de fato tem acesso à cidadania. O trabalho vem historicamente com esse papel de que só é trabalhador, só merece respeito quem tem carteira assinada. Isso é um erro da CLT. Isso é um erro histórico das instituições opressoras. Porque a tiazinha que faz bolo há 10 anos para sustentar os filhos, o marido e todo mundo, ela também é uma precarizada. As manas da Avon, da Natura, da Mary Kay, do Acarajé na Bahia, são precarizadas historicamente. São precarizadas. Então, quando a gente pensa que a uberização, a precarização está acabando porque o capitalismo corrói a sociedade há décadas. A questão é que os territórios, as periferias, os corpos pretos já são precarizados muito antes da reforma trabalhista, muito antes do Ministério do Trabalho ter sido erradicado. A uberização hoje, a uberização hoje é o que acontece nas periferias, nos territórios há séculos, só que hoje está digital. Hoje foi vendido e muito bem comprada, muito bem quista, muito bem vista, a ideia de que você pode controlar sobre você não controla nada, porque uma pessoa que não tem direito a ter um seguro de vida, não tem direito a convênio médico, não sabe o que vai receber amanhã para pagar o aluguel, ela está precarizada no cerne, na fonte. Não é só sobre CLT ou não, é sobre a capacidade que o Estado perdeu de ter a lei trabalhista como importante de fato na sociedade, e o quanto o capitalismo, com suas grandes redes, tomou conta da questão da escravidão digital para, de fato, ter mais controle sobre ser o provedor dos meios sociais e quem vai trabalhar, quanto vai trabalhar, como vai receber. A gente precisa tomar muito cuidado com esse discurso normativo, esse discurso romantizador de que você dirigir o seu carro, dirigir a sua moto, vai fazer você enricar. Existem pesquisas que comprovam. Eu estou na rua falando com esses entregadores. Esse cara ele está longe de achar que a moto dele é uma empresa, Leisenheim. Está longe de achar. Só que acontece que um cara que passou dos 38 anos sem pelo menos o ensino médio completo, ou sem pelo menos a faculdade, que já era um marcador social, ele está ouvindo na televisão 24 horas por dia que ele vai conseguir vencer na vida. E ele não vai. Ele vai continuar sendo escravizado, só que agora via meio digital. E a chibatada não é a chibata na carne que sangra, é quando ele é impedido de receber aquela corrida, é quando ele trabalhou 12 horas, mas ele recebeu por 4. Porque o que vai contar é o que contou no aplicativo. Mas as outras 8, que ele está no tempo, olhando com a cara para cima, esperando alguma coisa acontecer, não é paga. Isso é precarização. Isso é escravidão digital. A gente precisa erradicar a ideia de que ter direitos sociais, ter direito via instituições é algo passado, é algo ultrapassado. O povo brasileiro precisa de dignidade. Arrasou. Show. E aí, assim, né?
várias portas vão ficando abertas para várias outras discussões necessárias sobre nós. Eu já posso pedir a live número 2 para falar sobre sindicalismo e uberização, porque os sindicatos estão enrolados. Alô, sindicatos! A gente precisa conversar com os motoboys, a gente precisa conversar com os uberizados. É classe trabalhadora, manos! É classe trabalhadora, sindicatos. Alô, reforma no sindicalismo já. Me liguem que eu tenho soluções! Ai, gente, que live, viu, senhoras e senhores, que live. A gente tem Neudes aí, ó, já deixou o recado, e assim, somos todos e todas trabalhadores, né? Não se recorram a essas nomenclaturas aí para poder se escapar do que nós realmente somos. E vamos encaminhar, né? Infelizmente, para as considerações finais. Por mim, a gente ficava aqui batendo esse papo até a boca cansar, mas Neudes também tem seus compromissos, né, Neudes? Cedeu seu espaço aí no meio dessa correria para estar com a gente. Né, me falou cedinho, Laís, aconteceu uma agenda, eu não pude deixar dessa agenda, tem algum problema de fazer a live no carro? Eu falei, problema nenhum, mana. A internet funcionando, a gente faz live até de cabeça para baixo. Gente, olha o acolhimento, Raime, que eu estava agoniada, ó, agora a luz ficou ruim e tudo, eu sei que o som não está muito bom, e eu sei, minha irmã, porque você sabe que eu tenho essa luta aqui também, de o quanto é difícil a gente organizar, a gente mobilizar as questões, não é só não é só de corpo presente, não, é via internet também, né? É sobre as bases digitais também. Então, eu fiquei muito preocupada com isso, porque eu sei que é um trabalho árduo que a gente tem esse de organização, de mobilização. Eu me senti muito acolhida quando eu falei, pô, não vamos cancelar a live, não vamos precisar cancelar nada. Eu tenho um território aqui onde eu trabalho, onde eu moro, muito precarizado de internet, de tudo isso. Eu falei, se eu conseguir casar as questões com a Laísa, vai dar tudo certo, para eu conseguir fortalecer um pouco mais a nossa mensagem, a nossa ideia de levar outros diálogos, sem deixar esquecer, sem não passar pela questão racial. Não é o quanto a questão da precarização do trabalho, o futuro do trabalho, a uberização, atravessa diretamente a questão de raça e gênero. Né? Então, eu sugiro, de muito cara de pau, uma segunda live para os próximos meses, para a gente esmiuçar mais isso, trazer mais membros do DIES, do meu grupo de pesquisas, para que a gente não deixe nunca esquecer, até pensando no nosso PND, em projetos de campanha, em projetos de conscientização estruturais, de que o trabalho é um marcador social que dita quem você é na sociedade, assim como a cor da pele. Perfeito, perfeito. Bora fazer uma live assim bem grande. Essa plataforma aqui, gratuita, cabe até 6 pessoas. Então, a gente pode trazer mais 3 pessoas aí para a gente fazer um liveão, assim, para trazer outras pessoas para a discussão. Vai ser ótimo, assim. Eu costumo dizer que a pandemia nos trouxe isso, né? Porque a gente ficava muito encerradas nas agendas presenciais ou naquela dependência de ter passagem, de descolar passagem para poder ir para São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília, visitar os outros. E aí essas plataformas sempre existiram, mas de alguma forma a gente não pensava sobre elas, e nós, população negra, principalmente, né? Então, aqui, essas plataformas é uma excelente oportunidade. Vamos estender, sim. Eu vou passar a palavra. Como é que a gente vai fazer aqui as considerações finais? Neudes faz as suas considerações, depois Jaime, e eu fecho aqui o nosso bloquinho. Muito obrigada mais uma vez, minhas irmãs. Foi uma honra. Muito obrigada por fortalecerem a minha voz, por abrir esse debate, que ele é muito mais amplo, né? De novo, sugiro, muito obrigada pelo convite para a gente estar em outras rodas, pensando um pouco mais nessa segmentação. A todo mundo que nos ouviu, que nos acompanhou, a importância da gente não deixar morrer a ideia de construção de sociedade brasileira por e a partir do olhar da classe trabalhadora. Homens e mulheres, em suma, homens e mulheres pretos que construíram essa cidade, esse país, desculpa, essa sociedade, e que ditam, ou pelo menos deveriam ditar, como que leis trabalhistas,
como que empresários deveriam se comportar para que a classe trabalhadora fosse tratada com mais dignidade. É de fundamental importância a gente entender que o capitalismo ele vem para dizer que vocês podem ter direitos, mas não mais que eu, que já detenho todos os meios de produção, né? Então a gente precisa ficar de olho numa possível retomada, numa possível tentativa de revogação de algumas reformas que passaram e pensar em reformas que de fato precisam acontecer para que o nosso povo pare de sofrer tanto com tanta desigualdade social. Foi uma honra mais uma vez estar aqui com vocês. Eu agradeço de coração a oportunidade. Me chamem, eu estou disponível para a gente desenvolver esses papos. É uma honra ser contemporânea de mulheres potentes como vocês, advinda da nossa Bahia. Muito obrigada a todos que acompanharam. Movimento Negro do PDT, o Coletivo de Mulheres Negras, a todos os movimentos de base extrapartidários, muito obrigada pela oportunidade. Vocês são muito bem-vindos em nossas construções aqui em São Paulo e nós estamos muito disponíveis para vocês. Ótimo, valeu, Neudes. Eu acho que a palavra de ordem é resistência, porque estamos falando de nós e dos nossos. É Irecê para o mundo. É assim que eu enxergo você nessa construção. Irecê, terra do feijão, da seca, da dificuldade. Minha avó é de Jacobina, então eu tenho essa noção do que é sobreviver dentro da região de Irecê. Assim como todos ali por perto. E essa dificuldade de urbanização, a gente retorna para o quilombo e entende a colonização dentro desse processo. O que seria dos nossos mais velhos se não acontecesse de forma de luta e de resistência para que hoje conseguíssemos estarmos aqui e falando dos nossos. Então, a resistência ela é a base para você estar em uma atividade, conseguir sair da plenária, ir ao carro para conversar com a gente. Gratidão, mesmo. Você é a mulher de Irecê para o mundo. Muito obrigado. A todos que estão também presentes. E vamos seguir para o segundo papo sobre os nossos e sobre o trabalhismo, porque somos todas trabalhadoras. Que ótimo, que ótimo. Eu só tenho gratidão, né? Gratidão a vocês duas. Gratidão, Neudes, por ter aceitado esse convite, trazendo uma riqueza de debate incrível. Quando eu fiz essa escolha pelo PDT, né, há quase 2 anos atrás, eu achava que as energias estavam se transmutando, né, para que eu encontrasse esse caminho e encontrasse vocês, né? Neudes, Jaime. Gratidão, Jaime, por ter não só, né, topado estar nessa construção do Movimento Negro de Salvador, mas também, né, cedendo seu espaço para estar junto comigo nessa mediação. Agradecer a todos e todas que passaram por aqui. Faço das palavras de Jaime as minhas palavras, né, dizer, Neudes, que você carrega esse sangue aí da Bahia, de Irecê, né, para o mundo, e que a gente esteja sempre em aquilombamento, né? Juntas e juntas sempre. O convite já está aceito, vamos só organizar horário e uma data aí para 2022. Eu acredito que os diálogos afrotrabalhistas tendem só a crescer, né? E que ele tome uma proporção de Brasil, né? Como um programa especial para esse partido que é tão importante, que é o PDT, com seus 41 anos de história, com seu movimento negro com 40 anos de história, por um projeto nacional de desenvolvimento, por Ciro 2022, né? Porque nós temos presidenciável, que tem um projeto, de nação, né? De soberania, que a gente, infelizmente, está se perdendo aí. Eu olhei aqui agora no celular, a gente ganhou 6 inscritos, viu, hoje. Só com essa... Axé, parabéns, live. Vocês merecem, Laís, você merece. A ideia, desculpa, só para finalizar mesmo, a ideia desse programa, a ideia desse canal é de fundamental importância, porque é enfrentamento direto à branquitude, sim,
E é aquilombamento, sim, e é resistência, sim. Parabéns, parabéns, minha irmã. Parabéns a todos vocês, a todos os envolvidos, viu? Ótimo. Vida longa aos diálogos afrotrabalhistas, que é esse programa especial do PDT, que eu já considero do PDT, que visa trazer raça para o centro do trabalhismo, né? E dizer que a gente precisa resgatar esse cunho partidário na sociedade. Políticos e políticas prestam sim, e nós precisamos prestar atenção em quem nós estamos votando, em quem nós elegemos, né? E se responsabilizar, né? Não adianta ficar lá tocando pedra e não, né? Só tocando pedra e não fazer parte desse processo. Uma gratidão, gratidão. Muito obrigada, Raime, Neudes, todos que passaram aqui, todos que vieram. Obrigada, Raime, Laise. Muito obrigada ao pessoal da Bahia. Muito obrigada mesmo. Beijo. Tchau, tchau. Beijo.